bezerro lá em Dan e em Betel. E fica Jeroboão no Reino do Norte, que também, no Reino do Sul, que também, né, se começa bem, mas daqui a pouco vai atrás de Jeroboão contra as suas práticas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um reino do Reino do Norte. Esse aqui, Jeosafá, se eu perguntar aos irmãos aqui, na ordem dos 10 reinos, dos 10 reis do sul aqui, Jeosafá está em que ordem aqui? É o primeiro rei, o segundo, o terceiro? Irmãos que estudaram a lição aí? Jeosafá é qual rei nessa escala? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Vamos relembrar lá? Quem foram os reis do Reino do Sul? Vamos lá. Começa com quem? A gente já estudou isso, irmãos. A gente não pode esquecer, não, hein? Quem foram? O Reino do Sul começa com quem? Ele se divide em Salomão, e aí quem sucede Salomão para o Reino do Sul? Esqueceram ou não sabem? Então começa com Roboão, lembra? Filho de Salomão. Depois de Roboão vem... Não, Jeroboão é do Reino do Norte. Depois vem Abias, lembra disso? Que é o filho de Roboão. E depois de Abias vem, quem estudou... Exatamente, Asa. E Asa, depois de Asa vem então Jeosafá, ou Josafá, né? Que é o quarto reino aqui. E esse é o estudo desta manhã. O estudo nos convida aqui para Josafá, rei de Judá. Esse período que a gente vai compartilhar aqui nesta manhã é um período de 872 a 848 a.C. É o período de reinado desse rei aqui, né, filho de Asa. Ele começa a reinar com 35 anos, com 25 anos, não, 35 anos, vai reinar 25 anos. Então, é um rei também que morreu novo, né? 60 anos mais ou menos, Josafá vai morrer. E quem era Josafá? Como eu falei, Josafá é filho de Asa. Josafá, algumas Bíblias, vocês vão ver, chamado Jeosafá. Aqui nessa Bíblia, Josafá. Então, Josafá, o Josafete, é uma forma abreviada do nome Jeosafá. Surge a partir do hebraico, né? Que significa literalmente Jeová julga, ou Deus julga, ou Deus é nosso juiz. Então, no Brasil, este nome próprio, principalmente masculino, né, do dicionário bíblico, traz o nome de Josafá, mas vamos usar o Josafá, não esse Jeosafá. Então, falei para os irmãos que Deus julga é o significado do nome dele. O que a gente pode falar sobre essa pessoa? O que a gente pode falar? Esse nome também é bom lembrar aos irmãos que Josafá não é aquele filho de Perua, né? Que foi nomeado por Salomão no governo para governar Issacar. Lá em 1 Reis 4,17, irmãos vão encontrar isso. Nem aquele dentre os sacerdotes que foi designado para trocar trombeta diante da arca, né? Quando esta foi levada para a casa de Obed-edom. Lembram disso? Não é também esse, não, que o nome dele vai aparecer lá em 1 Crônicas 15, 24. Nesse que a gente está falando aqui, é o estudo sobre o filho de Asa. Então, quem foi Asa, hein? Quem foi Asa? Foi um bom rei ou um mau rei? Asa foi o pai de Josafá, ou Josafá, que reinou por 41 anos. A gente vê isso em 1 Reis 15, 10. Foi um bom rei? Foi, a gente pode dizer foi. A gente entende também que, olha, a primeira coisa que a gente enxerga na lição é isso. Olha a responsabilidade de um pai orientar seu filho. Asa, que é o pai de Josafá, que a gente vai estudar hoje, reinou 41 anos. Foi um bom rei? Foi. Então, deu bom exemplo para o seu filho. Cria seu filho e dá um bom exemplo, por isso que a gente vai ver Josafá, aqui encontrado também por alguns historiadores, que é um bom rei. Interessante que no Reino do Sul, dos 20 reis, a gente encontra aqui, alguns dizem 10, né? Incluindo aqui Davi e Salomão, que foram bons reis.
Mas eu vejo só 5 reis foram bons aqui no Reino do Sul. Para mim foi só Abias, Asa, Josafá, Ezequias e Josias, bons reis do Reino do Sul, porque do Reino do Norte não teve nenhum. Então, o que a gente aprende no decorrer da lição? O autor começa a lição dizendo a consolidação do rei de Josafá. Por que consolidação? Como ele está dizendo aqui na revista, a gente vai fazer uso da mesma, que a revista hoje está bem explicada, eu vou aproveitar bem. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 17. Que essa história também dá em 1 Reis, está em 2 Reis, está em 2 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso 1. Deixa eu ler para vocês. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e fortaleceu-se contra Israel. Posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha conquistado. Praticamente deixou lá um rei para ele meio caminho andado, a gente pode dizer assim. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos de seu predecessor Davi tinha seguido, né? Não consultou os Baalins. Baalins, quando fala aqui, são a pluralidade de deuses, tá? Quando você vê a palavra na Bíblia, são aquele Aserá, né? Baal, aquela confusão de deuses que eles falam aí. Mas buscou, quer dizer, ele não se inclinou a outros deuses das nações em volta, nem seguiu a Jeroboão, mas o ensinamento de seu pai. Mas buscou o Deus de seu pai lá, e obedeceu os seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel, porque eu falei para os irmãos, Israel foi um reino do norte, né, onde teve práticas idólatras, todos os reis foram ruins. O Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grandes riquezas e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá, olha aí, os altares idólatras e os postes sagrados. Lá nos altos colocava aqueles postes ídolos para adoração dos deuses, né, de outros deuses, não Jeová. Então ele vai, sucede seu pai, que seu pai, apesar de ser um rei bom, não conseguiu remover todas essas idolatrias de lá, mas ele vem aqui atrás de seu pai e começa a fazer a limpeza. No 3º ano do seu reinado, ele enviou seus oficiais, né, Ben-Ai, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Olha a visão do rei, irmão. Por isso que ele foi um rei bom, né? A preocupação dele é acabar com aquela resquício de idolatria de ídolos que havia dentro do Reino do Sul, para trazer o povo para os caminhos do Senhor integralmente. Então está aqui, ó. Então ele começa a estabelecer essa proclamação aqui da palavra do Senhor em todo o Reino do Sul. Com eles foram levitas, Semaías, Netanaías, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobi-Adonias e o sacerdote Elisama e Jeorão. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, olha lá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Olha a preocupação de um rei e de um governante, né, quando teme ao Senhor. A preocupação dele é levar o livro da lei. Ó, vocês vão sair por toda a Judá, a extensão do Reino do Norte, vão ensinar e explicar a palavra ao povo. Então, ele comissionou todas essas pessoas que eu acabei de ler para vocês aí. E que livro de lei é? Vocês lembram quando a gente estudou sobre Salomão? Lá no capítulo 17 de Deuteronômio, tem algumas coisas que Salomão tinha... Um rei, quando assumisse o reinado lá em Jerusalém mais à frente, que Moisés tinha escrito, tá bom, o povo vai pedir um rei, porém o Senhor que vai escolhê-lo. Mas o rei não poderia ter pluralidade de mulheres, não poderia ter riqueza, né, juntar cavalos, e deveria ter uma cópia do livro da lei, e estar com ele e ler diariamente. É esse livro da lei aqui, ó, que Josafá pega, e a cópia deles é enviada para todo o povo, para que aprendesse na lei de Deus. 10. O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. O temor foi tamanho, aqui a gente não vê nenhum milagre ainda, mas
simplesmente através do espalhamento, do ensinamento da palavra de Deus dentro do reino de Judá, as nações vizinhas já começaram a temer, porque ouviam falar do Deus de Israel, e entendia que esse rei, né, aplicou seu coração a servir ao Senhor, e já temeram de tal forma que aconteceu, não entraram em guerra contra Josafá, porque constantemente haviam guerra ali, invasões, ora no reino do norte, ora no reino do sul. 11. Alguns filisteus, o que aconteceu, hein? Levaram presente a Josafá, além de prata que lhe deram como tributo, olha aí. E os árabes, olha lá, levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá tornou-se cada vez mais poderoso, né? Construiu fortalezas e cidades armazém de Judá. O que ele fazia? A inteligência, bom administrador, né? Aonde guardar os mantimentos para prover o sustento do povo, o que ele fez? Reparou esses armazéns, fortificou para que não houvesse invasão de outros povos, para tomar comida de Israel. A preocupação dele também era essa. Onde guardava enorme quantidade de suprimento. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes, homem de visão, está vendo? Cuidou da segurança, cuidou de levar o povo ao conhecimento do Senhor. Cuidou de espalhar a palavra por todo o reino do sul. Cuidou de prover alimento e cuidar dos alimentos que eram colhidos na colheita e separou o armazém para que lá saísse sustento para todo o povo. E cuidou de quê? Fortificar a cidade contra a invasão de povos vizinhos. O que mais que ele faz? A lista desses homens por família era do seguinte, aí está lá, de Judá, líderes de batalhões de 1.000, o líder Adná, né, com 300.000 homens de combate. Em seguida, o líder Joanã, com 280.000. Depois, Amazias, filho de Zique, que se apresentou voluntariamente para o serviço do Senhor, com 200.000. De Benjamim, aliada em guerreiro valente, com 200.000 homens armados com arcos e escudos. Jeozabade, com 180.000 homens armados para a batalha. Esses eram os homens que serviam ao rei, além dos que estavam posicionados nas cidades fortificadas de todo Judá. Então, a gente vê aqui, a princípio, era um rei de visão, porque inclinou seu coração a servir ao Senhor. Aí o autor da revista, por isso que diz que ele consolidou o reino, no primeiro tópico aí da revista, consolidou por isso. Como é que eu faço? Lembra de Salomão, quando começou a reinar? A gente estudou sobre isso, né? Salomão inclinou seu coração e pediu que a Deus, diante do reino unificado ainda. O que ele pediu a Deus? Lembram disso? Ele tem uma nação agora de Israel para reinar, o reino ainda não tinha sido dividido, era o terceiro rei, né? E o que ele pediu a Deus? Uma coisa bem importante: sabedoria. Entendo eu, né, que Josafá, como tinha que ser a prática do rei, ler o livro da lei diariamente, ele leu e conheceu, além do livro da lei, conheceu os passos de seus antecessores, principalmente Salomão, que pediu sabedoria a Deus, vinda dos altos, não de si próprio. Salomão, diante daquele povo, não falou assim: vou armar um esquema aqui, para que desta forma eu possa governar essa nação. Não, ele pediu sabedoria de que forma ele poderia governar o povo, que o povo era de Deus. E a responsabilidade de governar era grande, porque ele se ia colocar na dependência de Deus por todo o povo. E Josafá parece que faz essa cópia, né? Vai aqui, quando falei aos irmãos, no primeiro lugar, vai espalhar essa palavra por todo o povo, para, de visão, chamar o povo a temer a Deus, ter menos trabalho. É isso que a gente precisa, irmão. Tudo aquilo que eu falei para os irmãos já, quando estudamos Salomão, a gente tem que aplicar a leitura da palavra de Deus em todos os nossos projetos. Tudo que vamos fazer, idealizar, tudo. Sejam pequenas, que os irmãos, às vezes, entendem que são coisas insignificantes, não são. De pequenas as grandes coisas que os irmãos podem enumerar, né, ou valorar e diante do que eles vão fazer, ou alvos traçados, Deus tem que estar nesse projeto, porque é Ele que tem que nos orientar. Nós temos que estar na dependência dEle para pedir a orientação dEle, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja tão somente para glorificar o Seu nome. E a gente sabe que desta forma, todos os alvos traçados, com a verbação dEle, com a autorização dEle, né, serão todos eles alcançados.
E a felicidade será para quem? Para nós, irmão, para você, para mim, porque nós nos aplicamos a ler a palavra de Deus e constantemente colocamos nosso coração na submissão a Ele. Então, a gente tem que trazer isso para os nossos dias. Por isso que ele consolidou o reino aqui. Quem mais que o autor vai falar aqui? Ele eliminou a idolatria, como falei aos irmãos lá no capítulo, acho que 7, né? Você vê se é o versículo 7 mesmo? Lá no versículo 6 que a gente acabou de ler, ó, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá, que eu falei para os irmãos lá no início, né? Aquele resquício deixado pelo seu pai, ele vai lá remover toda aquela idolatria, para que o povo tenha conhecimento que só o Jeová é Deus, não os Astarote, Aserá, nada disso, tá? Baal, não, Deus é só Jeová. Então, ele já vai aplicar aqui. Então, ele remove essa idolatria. Quem mais que o autor fala aí no tópico 2, que eu falei aos irmãos? Ensina a palavra do Senhor, né, por todo o reino. Lá, 2 Crônica 17, 9. Fortalece as defesas, como a gente leu aqui também, 17, 12 e 13. Uma coisa que ele faz bem interessante, ele estabeleceu juízes entre todas as nações. O autor fala aqui, estabeleceu juízo no país inteiro. E eu, o autor da revista, fala que nosso julgamento contra as causas sociais dependia de quê? De juízes. Você lembra de Moisés, quando julgava o povo, depois foi orientado pelo seu genro, pelo seu sogro, que ele sozinho estava julgando o povo de Israel, aquela fila quilométrica, né? E depois o seu sogro vai lá e orienta para que ele não fizesse desta forma e começa a dividir o povo em 1000, em 100, em 10, e estabelecer juízo para que a causa fosse mais rápida, né? Para que o povo, em qualquer coisa que tivesse a ser julgada, levava ou ocupava Moisés naquele tempo. Aqui também, com essa visão, Josafá o que faz? Espalha juízes entre a cidade para que julgue a causa sociais do povo. E essa causa social, aí alerta, essa causa que eles vão julgar, vocês têm temor a Deus e não aceitem subornos. A causa tem que ser julgada para benefício do povo, estabelecer a ordem, né, dentro de algum caos social que poderia haver dentro do reino de Judá. Então, estabelece juízes, e esses juízes crentes que iam julgar essas causas sociais. E o que mais que o autor vai falar? Lá no ponto 5, né, o testemunho de Josafá. Que testemunho é esse? Lembra que Josafá também, esse rei, não encontra facilidade, não, dentro do seu reino. Como eu falei, os irmãos, as nações ao redor do reino de Judá, que é o sul, tinham interesse em Jerusalém. Por quê? Através de riqueza que esse rei recebia, através de mantimento que essa cidade tinha. Então, havia, de vez em quando, invasões. E a gente vai notar nos textos bíblicos aqui que Josafá sofre, né, uma grande invasão. O autor vai falar aqui em 2 Crônica, a gente vai olhar esse texto depois, 10, né? Mas vamos para a revista rapidinho, lá no tópico 5. Ó. Vale notar que esse relato segue logo a campanha de ensino da palavra de Deus. Quando a palavra ensinada e estabelecida na igreja impacta, né, os vizinhos também. Aquilo que eu falei, que eles ficaram temerosos de não invadir o reino do sul, porque entendeu que Josafá era alguém temente a Deus e conheciam e ouviam falar do Deus de Israel. Então temem. Mas mesmo assim, alguns vão ousar a invadir o reino do sul, né? Aí está aqui a grande vitória no tópico 6, está aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos olhar lá. Primeira tentativa de invasão aí do... O autor não colocou cronologicamente, então por isso que a gente vai seguir um pouco a revista, tá, irmãos? Você leu o 17, agora vai para o 20, daqui a pouco a gente volta para o 19. Vamos lá ler o 20, ó. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, tem que ver que 3 nações aqui subiram contra Josafá no Reino do Sul. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazão Tamar, isto é, em Gedi.
alarmado, olha aí, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então a gente nota aqui que 3 nações subiram contra ele. A primeira coisa que a gente nota que um homem é temente a Deus aqui, ó, que ele inclinou seu coração, o quê? A consultar o Senhor. A dependência dele tinha que ser do Senhor. Se ele ensinou o povo essa dependência através da palavra espalhada em todo Judá, então ele tinha que demonstrar isso através de exemplo, que o coração dele estava inclinado a servir ao Senhor. Eu entendo que se fossem outros reis aqui, iam arrumar estratégia com Lui, que esse também vai fazer mais à frente, né? Apesar de aqui ele inclinar seu coração e pedir a Deus orientação, o que ia fazer contra essa invasão, a gente vai ver que o homem também é falho, né? Por interesses, a gente nota que pessoais, ele vai fazer algumas alianças que são reprovadas por Deus. Mas aqui ele inclinou seu coração a servir o Senhor, face o grande desafio que estava à frente. É isso que a gente aprende nos dias de hoje também. Por isso que eu vou trazer o fato histórico e a gente vai fazer a aplicação para os nossos dias. Como é que você tem se portado nos dias de hoje quando enfrenta tribulações e aflições? Como é que tem sido o teu dia a dia? Como é que você reage? Hein, irmão Joel, como é que o irmão reage diante da tribulação em casa, né? Grande luta que eu estou passando. A quem eu recorro, quem devo recorrer em primeiro lugar? Se eu digo ser um homem temente a Deus. Exato, irmão. Mas às vezes nós fazemos assim? Geralmente fazemos assim? Não, né? A gente acha que somos capazes, não, deixa comigo que eu sei, eu estudei para isso, eu tenho sabedoria, esse problema aqui eu vou resolver assim, e começa a armar o seu esquema e deixa Deus do lado de fora. Fatalmente, se você é um servo de Deus, né, pode ter duras perdas, duras baixas nessa batalha, ou nessa luta, nesse desafio. Então, a gente aprende aqui com Josafá o que ele fez. Proclamou um jejum, está aqui no verso 3, Josafá, né? Pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum. Ele foi jejuar, não é isso que diz o texto aí? Não foi? O que diz aí o texto? E Josafá foi jejuar. Foi isso que aconteceu? Também, mas ele proclamou jejum. Ó. Aonde? Em todo o povo de Judá. Ó, vocês buscam o Senhor do coração de vocês, já que vocês têm conhecimento dessa invasão que vai acontecer de 3 reis, e eles vêm com multidão de exércitos aqui para nos afrontar e tentar tirar o território de nós, exterminar, muitas vezes, com a grande parte da nossa tribo aqui, que é Judá e Benjamim. Então, vocês vão colocar o seu coração, inclinar seu coração em submissão ao Senhor e buscá-lo, para que o socorro e as provisões e vitória, havendo, será dele. Com certeza haverá, porque eles inclinaram o seu coração a buscar o Senhor. E o que mais acontece? Ó, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, lá no verso 4 do 20, 2 Crônicas 24. Ó. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, né, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse... Interessante que eu admiro muitas orações, qualquer dia a gente vai estudar um pouco sobre orações de grandes reis na Bíblia. Asa também foi uma oração, ele faz uma oração linda quando é invadido, numa grande batalha que, antes, quando era vivo, seu pai enfrenta uma situação semelhante e inclina seu coração a orar e buscar ao Senhor. A oração de Asa é linda. E aqui está a oração de Josafá, né? Olha o que ele fala. Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre em prosperidade a Abraão, teu amigo? Está falando assim, quando lá prometeu a Abraão essa terra, e essa terra que... por Josué, que fez adentrar o povo na terra de Canaã, o Senhor não desterrou todo aquele povo e separou esse povo como prometeu a Abraão para esta terra, não é isso que o Senhor fez? Ele lembra, tentando lembrar Deus, né? Como se pudesse, mas pelo menos está citando a palavra de Deus, né? Porventura, nosso Deus, lá no 8 agora, habitaram nela, né? E edificaram um santuário para o teu nome. O Senhor trouxe, expulsou aqueles povos, como prometeu a Abraão, e aqui nós edificamos um santuário para te louvar.
para que o Senhor fosse conhecido entre toda a terra. É isso que o Senhor queria, se dar conhecido através do povo de Israel. Então é isso, Senhor. Lembra que tu trouxeste a promessa a Abraão, e aqui nós edificamos, aqui eu dei um templo para que as nações ao redor aqui conheçam a ti. Aí ele vai mais, né? Se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Sabe quem falou isso aqui? Lembra de Salomão, quando ergue o templo? Ele vai consagrar o templo a Deus, e ele diz essas palavras: Senhor, quando teu povo, por acaso pecar, estiver longe, e fazendo orações voltadas para esta casa, inclina teus ouvidos e ouve a oração do teu povo e perdoa o pecado. Então é isso que ele está orando aqui. Ele conhecia muito bem, né? Deve ter lido sobre o reinado de Salomão. Então é isso que ele está dizendo. O que mais que ele está dizendo? Agora, pois, eis que os filhos de Amon apresentam os inimigos. Apresentam os inimigos. Amon e de Moabe e do Monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir. Quando Moisés tira o povo lá do Egito, traz para Canaã, naquela caminhada de 40 anos, Deus não permite que ele invade essas nações, mas passa ao redor. Israel até pede, né, para que passasse pelo seu território, que seria uma caminhada mais curta, mas eles não permitiram. Então Israel, por isso, aumentou a caminhada, dá a volta em torno dessas cidades. E ele está lembrando aqui, esse povo lá no Egito, lembra que não permitiu que nós passássemos, e nós não invadimos porque o Senhor não permitiu, mas demos a volta. Agora estão aqui, ó, estão querendo reivindicar e tomar nossa terra. Aí ele vai mais, ó. Nenhuma terra dita, mas neles desviamos e não destruímos. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste de herança. Quer dizer, agora eles querem aqui tomar nossa terra. Aí ele fala: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha aí. É aquilo nos dias de hoje, né, irmão? Tem coisa que a gente vai lembrar de Deus quando a gente está lá no finalmente, né? Quando a água está batendo aqui no nariz, já o ar já não tem mais para se respirar. Aí você lembra de Deus. Às vezes nós fazemos isso. E pelas suas misericórdias, Ele atende. Ele atende. Aqui Ele está colocando antes de acontecer. Falando, nossos corações estão inclinados a Ti. Nossos olhos são postos em Ti. Então, a vitória que nos dará será de Ti. E o resultado é para glorificar o Teu nome e para dizer às nações que estão ao redor que o Deus de Israel que livra. Esse é o Deus que pode livrar. Não os Baals da vida, os Baalins, os Astarotes, não esses, mas Tu. Então, a gente tem que aprender isso no dia a dia. A confiança em Deus, ela tem que ser diária. E a gente não deve somente deixar para orar quando está no meio da dificuldade, também, mas antes dela. Lembra de Jesus quando lembrou seus discípulos? Lá em Mateus, acho que é no capítulo 26, está no finalzinho, que ele foi orar com os seus discípulos, falou: ficai aqui que eu vou ali orar. Quando ele volta, encontra Pedro, Tiago e João fazendo o quê? Orando, né? Estava orando? Dormindo. E ele diz o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ó, vigiai, orar. Então, tem que, antes das coisas acontecerem, eu estar fortalecido em oração. E Paulo, quando escreve a sua carta, em 1 Tessalonicenses 5,17, aquele capítulo que vocês todos conhecem, pequenininho, né? Que ele fala assim: orai sem cessar. A vida do crente deve ser uma vida diária de oração, de dependência de Deus, tudo que Ele irá fazer. Eu acordei, já abri os olhos, já estou orando, pedindo direção a Deus em tudo que vai acontecer, e vigiando, orar e vigiar. Não adianta só orar e deitar e descansar, não, tem coisa que Deus vai te orientar para você fazer, e precisa de uma ação, oração. Então, ore e vigie. Então, está aqui, ó, oraram, mas sabia que os olhos deles estavam postos em Deus. Versículo 13, todos os judeus estavam em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, ó, toda a congregação está reunida naquele cenário, e ele está fazendo essa oração. Conclamou o povo a um jejum,
dado a iminente invasão que ia acontecer desses 3 reis. E agora, no final da oração, acontece uma coisa interessante, né? Diante do povo lá, que ele tinha proclamado o jejum de 3 dias, olha o que acontece. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvido a todo Judá e vós moradores. Ele se levanta como profeta de Deus, porque Deus tinha ouvido a oração e o jejum de Josafá, que tinha proclamado. E agora, no meio do povo, se levanta esse homem, o Espírito de Deus vai sobre ele e ele vai responder com boca de Deus toda a oração e dependência do povo que colocou em Deus. E vai dizer o que vai acontecer aqui, ó. Eu estou no 15, né? Essa versão NVI, vou ler na NVI que é melhor para vocês. Ó. Não tenham medo, nem fiquem demasiados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês. Mas a gente tem que aprender isso aqui, irmãos. Quando você tiver lutas e aflições, você é um servo de Deus e depende de Deus, olha, essa palavra aqui tem que estar gravada. Pega esse versículo aqui e coloca lá na sua geladeira. Coloca diante de Deus as suas dificuldades, né, as suas limitações, as suas lutas. Porque o profeta está dizendo lá, ó, Deus está dizendo através do profeta, né? Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eu que vou pelejar. Lá no capítulo 14 de Êxodo, uma parte bem interessante também, quando o povo está fugindo lá de Faraó, lembram disso? É acuado diante do mar vermelho, e atrás vem Faraó, e eles clamam a Moisés, e Moisés vai, porque clamas a mim, né? E Moisés diz ao povo que, ó, esse egípcio que agora vocês estão vendo, nunca mais o verei. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Uma coisa bem interessante acontece aqui. Então, já a princípio, Deus falando que a batalha era dele. Eu ouvi a oração de vocês e a vitória que vos darei é minha. Eu pelejarei por vocês. Então, não tenham medo dessas aflições, desse desafio que estão diante de vocês. Tenham sempre os olhos postos em mim. E o que mais que a gente pode ver dentro desse texto aqui? Só finalizar o que o profeta está falando diante da multidão. E disse: dai ouvido a todos os Israel e vós, moradores de Jerusalém. Vou aqui. Amanhã desçam contra eles. Então falou assim: amanhã vocês vão descer contra esses 3 povos que estão vindo contra vocês. Eis que virão pela subida de Zir, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, coisa maravilhosa, né? Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Olha só, irmãos, quem faz isso? Já anteciparam o seu louvor antes de verem o quê? A vitória na batalha. Já estavam louvando. Já estavam com seus corações inclinados, certo que o Senhor ia dar a vitória sim. A confiança aqui era total. Olha lá, o louvor começa antes da vitória, não tinha nem batalhado ainda. Mas os levitas se prostram lá e começam a louvar. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutai-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Ainda fortalece ainda o povo, né? Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo seu esplendor e pela sua santidade. Qual era o canto dele? Indo à frente do exército, cantando: dei ao cântico, deem graça ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Isso que eles iam cantando. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha lá.
Irmão, nota no texto que o exército, nenhum deles sacou uma espada, nenhum deles correu para poder, né, com os seus armamentos, possivelmente seus cavalos lá, em ataque contra, pegar de surpresa esses povos. Olha lá, os amonitas e os moabitas, né, atacaram os do Monte Seir. O que acontece? Eram 3 povos, no Monte Seir, os amonitas e moabitas. Esses 2 atacaram esse terceiro. Foram juntos, mas daqui a pouco começa a haver uma discussão entre eles, e 2 aqui, os moabitas e os amonitas, se viram contra o Seir. Esses 3 que iam atacar, que estavam com Lu, e começa o desentendimento. E eles 2 começam a atacar um terceiro do Monte Seir. Já começa aqui, ó, Seir para destruir e aniquilar. Depois de massacrar os homens de Seir, aí começa a se revoltar contra ele. Por quê? Aqui está Moabitas, Amonitas e o Monte Seir. Esses 2 se reúnem para destruir o Monte Seir. E agora brigam entre si. Por quê? Por causa de despojos, irmão. Aquilo tudo, aquelas riquezas que quando para a guerra eles levavam, eram munidos de ouro, de mantimento. Então, por esses despojos, os 2 começam a se matar também. O que acontece? 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto, olharam para o imenso exército, né? E viram somente cadáveres, está lá, no chão. Ninguém havia escapado. Imagine isso. Ele sobe agora na parte alta para olhar o exército que vinha contra ele. Aqui Judá, tá? Aqueles 3 exércitos. E quando olham, só cadáver. Não precisaram levantar um facão, uma espada para poder lutar. E lá atrás, o que o profeta tinha dito? Essa batalha era de quem? Do Senhor. Ó, o que aconteceu? Olha só. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos, de roupas e também de objetos de valor. E passaram 3 dias, olha aí, saqueando, né, pegando aqueles despojos daquelas pessoas mortas que haviam lá, mas haviam mais do que eram capazes de levar. Quer dizer, foram para uma batalha, Deus batalhou por eles, ainda municiou-os de riqueza. Pega aqueles despojos daqueles 3 povos e carrega. Olha o Deus maravilhoso aí. Olha a confiança que a gente tem que ter nesse Deus, sem vacilar. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje esse lugar é chamado Vale de Baraca. Então, uma coisa que a gente aprende aí com Josafá nesta vitória. Então, a gente está aqui no ponto 5. E, rapaz, o tempo está correndo. Tem 10 minutos aqui. Da lição, a grande vitória. E o autor vou só ler um tópicozinho pequeno. Ele reuniu a oração que eu falei para os irmãos, jejuou, orou o Senhor, Deus o respondeu, tiveram a vitória dada por Deus, os despojos voltaram para ele. Então, a grande vitória de Josafá. Aqui, a Bíblia também, irmão, vai relatar sempre a parte errada do homem. A Bíblia não esconde nada. A gente sabe que todo homem na terra tem seus defeitos, né? Nenhum homem é perfeito aqui, só existia um que era perfeito, que não tinha pecado, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os restantes, por mais que tornem seu coração a servir ao Senhor, sempre cometem falhas. E aqui começa a falha apontada pela revista aqui, 3 alianças que Josafá ia fazer, que foram reprovadas por Deus. Então está aqui, Josafá faz o quê? Aliança com Acabe. Quem era Acabe? Vocês estudaram sobre Acabe também, aquele rei terrível de Israel, né? Idólatra, marido de Jezabel, não é isso? Que é repreendido por Elias e que é morto na batalha. A gente sabe que essa aliança é feita, vou só narrar para os irmãos aqui. Josafá, lá no capítulo 18, acho que é o 18, de 2 Reis, só para os irmãos, ó. 2 Crônica, capítulo 18, no verso 1. Tinha Josafá riqueza, glória e abundância, e aparentou-se com Acabe. Quando a Bíblia fala aparentou-se aqui, o que ele fez? A gente sabe por interesse nesse ponto aqui, por riqueza, né? E também alianças comerciais, esse rei Josafá que confiava em Deus, tem seu coração aqui fazer uma aliança com Acabe, porque Acabe queria invadir a cidade de Remote Gileade. O que tem nessa cidade? Por que eles queriam invadir? Por que Acabe queria ir lá invadir essa cidade? Porque nessa cidade é uma cidade rica. Rica como?
tinha muitos rios, muita agricultura, né? A terra era fértil, então ele queria, Acabe, que era o rei do norte, reino do norte, invadir. E pede ajuda de Josafá para se alinhar com ele, para ir junto, porque o que eles encontrassem lá fazia divisões. Poxa, a Bíblia diz que Josafá aqui era rico, ele precisava disso? Não. Mas por homem, né? A ganância, aí se alia a quem? A um rei perverso. E faz o quê? Dá em casamento seu filho com a filha do rei. Quando fala aparentou-se aqui, porque ele propõe um casamento do seu filho com a filha do rei Acabe. E mais à frente a gente vai estudar sobre essa menina aqui, que é a Thalia, foi uma mulher perversa. A gente vai estudar lá na frente em outras lições, né? Então ele se aparenta aqui, ó, se aparentou, faz um casamento aqui comercial e aceita e vai para a batalha com ele. Só que a gente sabe que, poxa, não era um homem temente a Deus, porque ele pergunta assim, tem alguém aí, antes de ir para a batalha, Josafá era um homem temente a Deus, né? Então, tem alguém aí da parte do Senhor para a gente consultar se realmente devemos ir a essa batalha? E tinha lá Acabe e os seus profetas, né, que eram os profetas de Baal, os seus 400, e chama lá e começa a profetizar, dizendo, vocês vão subir sim, pode subir que Deus dará a vitória a vocês, os profetas lá de Acabe. Aí Josafá fala, vem cá, mas não tem um profeta de Deus aí que a gente possa consultar? Poxa, Josafá sabia que esses eram profetas de Baal, porque já de início, né, rejeitou essa aliança, mas não, a ganância estava falando mais alto. Aí eu acabo falando assim, tem um profeta aqui chamado Micaías aí, que sempre profetiza coisas, não a meu respeito, mas vou chamar ele lá para que ele profetize para você, já que você quer uma confirmação da parte de Deus. A gente tem esse Micaías, e vai chamar Micaías. E no caminho para cá, quem for chamar Micaías já começa a alertar, fala coisas boas, porque os profetas 400 profetizaram coisa boa de Acabe, então olha lá que você vai falar, hein? E quando chega Micaías para profetizar diante dos dois reis, que estavam sentados à porta, e ali na porta, quando fala porta, é ali que era o julgamento das causas, né? Tudo era ali na porta das cidades. Então, estavam os dois sentados lá, e Micaías começa a profetizar, vocês podem subir mesmo, que vocês vão obter vitória, confirmando a palavra dos 400 profetas. Mas está fazendo isso de quê? De gozação, né? Você quer que eu fale a verdade? Então, vou falar. Já que os 400 profetas falaram também, aí Acabe falou assim, rapaz, eu não falei para você sempre profetizar da parte, sempre falar a verdade? Aí Micaías falou assim, você quer ouvir a verdade? Então começa a profetizar contra ele a verdade. Deixa eu pegar um pouquinho do texto aqui. É lá no verso... Acho que é o 8, né? Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá, não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa Micaías de Imlá. Nesse caso que eu falei para vocês que eles foram buscar. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados em cada um seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante dele. Zedequias, um dos profetas dos 400 de Acabe, filho de Quenaá, fez para si um chifre de ferro e disse o Senhor, como assim disse o Senhor, colocou um chifre de ferro e disse assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até que todo consuma. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo, então, levanta-se de meio desses 400, que era profeta de Acabe, põe um chifre de ferro e mostra para Acabe e para o rei Josafá que ia escornear ferir todo o povo que viria, que eles iam lá em Ramate-Gileade, né? Era assim que verás. Aí foram buscar Micaías. Aí lá no 14 está assim, e vindo ele ao rei, que é Micaías, né, este lhe perguntou a Micaías, iremos a Ramate-Gileade? Você confirma as palavras, em outras palavras, você confirma a palavra dos 400 profetas de Acabe que começou a profetizar, Micaías? A Micaías diz aqui, iremos a Ramate-Gileade pelejar ou deixaremos de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles lhe entregarás nas vossas mãos. Aí ele começa, como eu falei, né? Fazer pouco, né? Das mesmas palavras, como se fosse assim um ditado, fazer uma gozação com eles. Aí o rei Acabe assim lhe disse,
Quantas vezes te conjurei que não fales senão a verdade ao Senhor? Aí Micaías fala, você quer ver a verdade, né? Aí ele então disse, ó, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Quer dizer, não vão à batalha porque vocês vão ser derrotados. A palavra de Micaías contraria os 400 profetas que tinham profetizado que eles venceriam. Vocês voltem para casa e serão derrotados. Aí Acabe fica muito chateado, né? Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse que esse não profetiza a meu respeito, o que é bom, mas somente o que é mal? Aí Micaías continuou profetizando, né? Prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, do seu exército do céu, que estava à sua direita e à sua esquerda. E perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia a Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito de mentira na boca de todos os profetas. Disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. É como esse quadro aqui, aquele de Jó. Lembra lá no texto de Jó? Quando os anjos de Deus se apresentam diante do Senhor para prestar conta, a gente pode dizer assim, aparece lá no meio quem? Satanás, né? E Deus falou assim, de onde você vem? De rodear as terras. Então, aqui também um espírito, né, apresenta e diz que enganaria os profetas de Acabe. Deus falou, então você vai e faz isso. E põe o quê? Um engano na boca desses 400 profetas. Por isso que eles profetizaram dizendo que ele venceria a batalha. E Acabe contraria a ele. Mas eles creram mais nos 400 do que na própria palavra de Acabe. Por isso vai se dar essa batalha aqui. Em suma, para a gente não ler o texto aqui, o tempo já está acabando, eles vão para a batalha, né? Não houve Micaías. Micaías já é esbofeteado por esse profeta aqui de Acabe, né? Dá uma bufetada nele, dizendo assim, aonde passou o Espírito do Senhor a ti que não falou a mim? Você cala a boca porque os 400 profetas que falaram bem, você falou mal, então esbofeteou a ele. E Acabe fala para ele assim, vai cumprir a minha palavra. Ele falou, não vai cumprir. E Acabe, quando vai para a guerra, fala assim, quando voltar, bota esse Micaías que acabou de profetizar mal contra nós, aí, dizendo que nós vamos vencer a batalha, com pão, com pouco pão e pouca água. Quando eu voltar, a gente vai acertar essas contas. E Micaías fala assim, se você voltar em paz, Deus não falou através de mim. Deus não falou através de mim. Mesmo assim, não houve. E nessa batalha, eles são derrotados, como disse Micaías. O rei Josafá se veste com trajes reais e o rei Acabe se disfarça de armadura. Olha como é que é malandro, né? Que na batalha, geralmente, quando você mata o rei, você acabava com toda a batalha. E o povo está subindo aqui de Ramote de Gileade, quando vai ser confrontado, fala assim, ó, vamos guerrear contra eles que vêm contra nós, vão primeiro e pega o rei. Quando eles vão para cima do rei, aí Josafá aqui pede socorro a Deus, quer dizer, vai para uma batalha, tinha consultado a Deus que não fosse, e Deus ainda aqui os livra, né, para que não seja morto. E o povo vê que não era Acabe, aí o que eles fazem? O povo, não, vamos procurar Acabe no meio da batalha. Se matar o Acabe, a gente acaba com essa batalha. E um soldado lá pega o seu arco e flecha e atira a esmo. E a flecha diz que pega bem na fenda da armadura, em Acabe. Por acaso, hein? E esse morre, é colocado num carro, pega, geralmente, deve ter pegado perto, ou no fígado ou na veia femoral da perna, né? E esse ali tem sua morte. Olha a aliança que Josafá fez com o rei. Um rei ganancioso, um rei idólatra, o leva para a batalha, quase que ele é morto. Deus não teve misericórdia de livrá-lo da batalha para ele voltar em paz para casa. Essa é a aliança mal que ele fez. E qual é a outra mal que ele fez? A outra aliança ele vai fazer com Acasias, que aqui o autor inverteu, tá? Acasias vem antes de Jorão. Acasias é outro que Josafá vai fazer um pacto aqui comercial para a construção de navio, porque queria buscar ouro na cidade de Ofir. Ganância de novo, né? E Deus aqui fala, que aliança você faz com esse homem, gente? E começa a quebrar esses navios todos e a coisa não vai para frente. E depois a outra aliança que ele faz é com Jorão, né? Está aqui, lá no ponto 2 da lição, né? Jorão, filho de Acabe, saiu para reconquistar Moabe.
porque Moabe era uma cidade que pagava tributos a Acabe. Jorão é filho, aqui já é o filho de Acabe, que já tinha morrido na batalha, que eu falei para vocês há pouco. Então, Jorão quer reconquistar essa cidade para o quê? Usufruir dos impostos que seu pai usufruía. Porque na morte de Acabe, essa cidade se revolta e não paga mais os tributos ao rei de Israel, que era Acabe. Acabe morreu, não vamos deixar de pagar. Só quando seu filho assume aqui, não, vamos reconquistar aquela cidade e fazer com que eles continuem pagando esses impostos. E vai lá, quem vai ajudá-lo? Josafá. Vai de novo ajudar um reino do norte. Por quê nesse ponto? Nesse ponto aqui, eu vi, segundo os comentários, 2 motivos para que essa aliança com Jorão, filho de Acabe. Havia interesse, né, de Jorão em cobrar esse imposto que eu falei para vocês, pois tinha perdido o benefício de seu pai. E também, lembra que eu falei para vocês que Josafá casa seu filho com a filha de Acabe? E esse aqui é cunhado. Então, por quase uma proximidade, não é bem parentesco, proximidade, né? Então, ele vai. Já que meu filho é cunhado aqui, né, dessa mulher, e tem um pacto, então o cunhado está pedindo socorro, a gente vai. E faz esse pacto sem a orientação de Deus. Outro problema que aconteceu com esse homem. E Deus ainda dá provisões, porque eles foram para essa batalha em Ramote de Gileade, daqui eles saem para poder batalhar, e no meio do caminho, do deserto, falta o quê? Água e mantimento. E Deus provê ainda para eles. E ele aqui também vai chamar um profeta do Senhor para ver se confirmar se eles entrariam nessa batalha. E quem é o profeta aqui? Eliseu. E Eliseu só profetiza porque ele fala assim, e quando é chamado Eliseu para profetizar, quem chama é o rei de Israel, que é Jorão aqui nesse caso. Ele fala assim, que eu tenho contigo, Jorão? Eu só vou dizer o que Deus tem em respeito à pessoa de Josafá, porque a ti não tenho nada contigo. Ainda vai profetizar dizendo que Deus encheria os vales de água, e Deus provê no meio do deserto água e mantimento para eles, para que não morressem de fome. Mais uma aliança errada que esse homem faz. Quer dizer, o homem também, cuidado, né? Apesar de ser homem de Deus e oração, às vezes tem essa tendência, né, sempre gananciosa e particular, de querer coisas que Deus disse que ele não deveria ter daquela forma, e faz alianças escusas. Então, cuidado com isso, né? Então, vamos para o final aqui. Mas também Josafá, como o autor falou aqui, foi um rei bom porque teve qualidade. Quais são as qualidades que a gente pode encontrar nesse rei, em suma, né? Ele se empenhou, como falei no início, né, porque que não estava, né? Ele se empenhou para que a lei de Deus fosse conhecida e obedecida, aquilo que eu falei lá no início, né? Proclamou, espalhou e colocou sacerdote para que ensinasse a lei ao povo. O que mais? Eliminou as práticas idólatras. O que mais que Josafá fez? Apontou juízes para que a justiça fosse mantida no reino. O que mais? Buscava a orientação de Deus, sempre buscava, mesmo no meio da guerra, e Deus não tinha misericórdia de responder ele. Tem, por acaso, um profeta do Senhor aí? E Deus levantava um profeta para orientá-lo, e ele, às vezes, não seguia a orientação do profeta. Tanto é que Micaías, como profetizou que não fosse lutar com Acabe, ele deveria voltar, mas ele foi, quase morreu. Mas Deus, pela sua misericórdia, não ouviu. O que mais? Era um homem de oração? Orava porque no meio das batalhas, naquela primeira que eu falei para vocês, ele foi buscar a Deus orientações. E fez a aliança errada, essas 3 que eu já falei para vocês. Qual é a conclusão que a gente chega disso aqui? O autor, na revista, né, com muita propriedade, ele coloca para a gente aqui, como os relatos de históricos bíblicos, o mais importante é que nos ensina sobre a pessoa e o poder do nosso Deus. Veja o Deus que se revelou na vida de Josafá. O que ele fez? Ele é soberano sobre todas as nações, decidindo quem as regerá e qual será o território delas. Deus separa o povo de Israel do Egito, manda para a terra de Canaã, aquilo que ele tinha dito lá em Gênesis capítulo 12, que daria a Abraão, ainda antes do povo ser criado. Então, Deus aqui, diz que o meu povo vai habitar ali, e essa terra será deles para sempre. O que mais? É fiel em tudo, né? Prometeu a Davi que nunca faltaria descendentes dele no trono de Judá, e não faltou. Vocês podem notar que no Reino do Norte, a gente vai estudar isso, Reino do Norte e Reino do Sul, no Reino do Norte, todos os reis, os 20 reis, foram ruins. E aqui eram 20 reis com 5 dinastias, famílias diferentes. Um vai matando o outro para usurpar o trono.
Já aqui no Reino do Sul, a gente vê que essa palavra de Deus aqui para Davi, ela se consome. Por quê? Todos os reinos são da linhagem de Judá, no Reino do Sul. Então, isso que o autor está falando aqui, Deus foi fiel com Davi, que não faltaria descendente no seu trono, é isso mesmo, não faltaria. É claro que essa profecia tem um espelho máximo lá em Cristo, né, que é da descendência judaica. Quem mais que ele vai falar sobre Josafá? Protege, sustenta quem depende somente dele. A gente viu como Deus proveu no meio do deserto comida para eles, né? E fez com que o reino de Josafá fosse um reino próspero, que todas as cidades em volta temiam a ele e ainda davam provisões e ouro. Então, Deus provê, né? Está aqui, protege, sustenta quem depende dele. Aí a grande pergunta é, de quem você depende? De onde vêm as suas provisões? Porque às vezes a gente nos arroga, né? Nos arrogamos dizendo assim, eu trabalhei, eu estudei, hoje eu tenho tudo isso pelos meus esforços, né? Erradamente, até tem, mas quem proveu, quem te deu saúde para que você assim estivesse e as orientou, embora você não reconhecesse, foi Deus. Deu condições para que você hoje tivesse uma vida, a gente pode dizer assim, sustentável, próspero, né? Ele sustenta diariamente, provê o pão de cada dia para você, é Ele sim. Irmãos, quando eu sento para almoçar, eu gosto muito de salada de pepino. E pepino, a gente vê na Bíblia 3.000 anos antes de Cristo, lá no Egito, eles falavam sobre pepino. Lembra o povo quando se revoltar? Vamos voltar para o Egito, que lá tem carne, tem pepino. Aí eu sempre lembro dessa passagem. Falo assim, Deus, eu agradeço porque tem preservado esse alimento até hoje. Como ele é gostoso. Olha a provisão de Deus aí. Tudo vem dele. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente tem, temos que a cada dia agradecer e louvar a ele por isso. Porque chega até nós, porque nós somos dependentes dele, como o autor fala aqui, ó. Quem depende somente dele. A minha dependência tem que ser dele. Não somente às vezes a gente tem costume, isso não é errado, né? Você fazer uma reserva para... Pode surgir algum percalço aí na vida, e eu ter lá um dinheirinho guardado para isso. Mas às vezes a gente coloca nossos corações, né, nesses recursos que a gente tem e não confia em Deus. Porque com dinheiro lá no banco, às vezes é fácil, né, viver uma vida aí de alegria, fazer planos. Mas será que você está confiando nos recursos que você guardou ou em Deus que provê esses recursos para você? O erro está aí. Eu tenho que confiar nas providências dele, porque se eu tenho aquilo, foi por causa dele. A provisão é dele, então deve ser usado para a glória dele também. Porque senão nossos corações às vezes são postos nessas riquezas, e a gente esquece das provisões de Deus. Muito cuidado com isso. E lá para encerrar diz assim, Deus, o que ele faz? Ouve a oração de seus servos fiéis e age a favor deles. Deus sempre vai ouvir as nossas orações. Sempre. Nem sempre será a resposta que queremos, ou aquilo que desejamos. Tiago, às vezes, pela misericórdia de Deus, né, Tiago vai falar sobre isso. Né? Vocês pedem ou não recebem porque vocês pedem maus, para gastar em vossos deleites. E muitas coisas nós não vamos receber, porque Deus sabe que se der para a gente, aquilo vai ser pior que o pedido que a gente alega ser melhor. Mas Deus está enxergando o futuro, Ele vê lá na frente, irmãos. Então, quando às vezes não responde, é pelas suas misericórdias. Não porque Deus não quer, não, Deus tem prazer em nos abençoar. Prazer em ouvir as nossas orações, prazer em nos perdoar. Quando não nos dá aquilo que nós queremos, é para o nosso próprio bem. Creiam nisso, é isso mesmo, porque Ele enxerga lá na frente. Então, tudo quando a gente pedir a Deus, Senhor, como Jesus orou, né, lá no Monte de Getsêmani, Senhor, afasta de mim esse caso. Portanto, não seja o quê? A minha vontade, mas a tua. A dele sempre é melhor, é boa, agradável e perfeita. Então, nas nossas orações, vamos colocar diante dele, Senhor, eu desejaria isso, mas que seja para a tua glória. Que se não for, me ajude a entender. Se também não me explicar, me ajuda a louvar o teu nome em tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim, para encontrar a tua grandiosidade e as tuas provisões e louvar o Senhor a cada momento da minha vida. E para terminar, não divide a sua glória com ninguém. É verdade, né? Por isso que ele manda tirar lá os postes ídolos, deuses, lá quando Josafá assume. E Isaías 42:8 vai falar sobre isso, né? Deus, a minha glória não darei a outro, nem os meus louvores a ídolos de imagem.
Nunca. Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque tudo quando você ora e o resultado vem, tem que ser para glorificar o nome dele. Ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Graças a Deus por isso. É para a glória do nome dele, sempre tudo que fazemos. Eu gosto de pensar que quando você tem intimidade com Deus, todo milagre que acontecer, seja ele aquele mais fantástico e maravilhoso, ele deve ser coisa natural para você. Qual é a base bíblica para isso? Você vê aí Atos capítulo 3. Lembra de Pedro e João, quando iam subir ao templo para orar? Na porta chamada Formosa, tinha lá um coxo, desde a nascença lá, colocado pedindo esmola. E ele estende a mão para Pedro e João quando está entrando no templo. Para o quê? Sustento. E Pedro e João diz a ele o quê? Nós não temos prata nem ouro, mas já que a gente tem, a gente te dá. Em nome de Jesus, levante e ande. E o que Pedro e João fizeram? Tocaram o tambor? Fizeram um comício? Olha só! Não. Entraram no templo, foram o quê? Fazer o quê? Eles foram ali para orar, e foram orar. Era natural para eles, essas maravilhas de sinais, porque ele conhecia o Deus, a intimidade que ele tinha com Deus era tamanha, que ele viram seu mestre fazer esse milagre e entendeu que também daria poder para que ele fizesse na proclamação do Evangelho. Isso era natural. Assim que a gente entende que um homem tem comunhão com Deus. As coisas acontecem naturalmente. Eu orei para uma pessoa de câncer terminal e ela ficou curada, para a glória de Deus. Você não precisa falar isso para ninguém. Orou, Deus curou. Glória a Deus, irmão está curado. Vai agora glorificar a Deus e agradecer por grande cura que Ele propiciou na sua vida. Tem que ser natural, irmãos, porque a gente tem que conhecer esse Deus que a gente serve, é o Deus do impossível. Então, a lição nos chama para essa comunhão, para essa obediência. Um rei obediente, um servo obediente, um líder de uma nação obediente, toda a nação, com certeza, às vezes a gente não consegue alcançar 100%, mas a maioria temerá a Deus pelo exemplo daquele que Deus colocou lá. Então, seja você também na sua casa um exemplo de servo de Deus, temente a Deus, dependente de Deus, para que seus filhos, seus parentes, ao olharem para você, falarem, aí é um homem temente a Deus. Glorifique a Deus com todas as suas atitudes e ações. Tudo que você vai falar, pensar, você tem consonância com a palavra de Deus. Por isso que a necessidade de conhecer bem Deus e a sua palavra, para eu agir em conformidade com a vontade dEle. É esse estudo profundo dessa lição que a gente tira para nossas vidas hoje. Que os irmãos possam levar consigo, né? Essa dependência cada dia mais da pessoa de Deus em sua vida. É Ele que provê, é Ele que sustenta. Se você está aqui, se eu estou aqui, foi por causa dEle, pelas suas misericórdias. Ele assim desejou que aqui nós estivéssemos. Então, vamos glorificar a Deus por isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Irmão Joel, ora para a gente, por favor.